Oi, Thaís. Olá, Tudo bem? tudo bom e você? Tudo certo. E aí, como é que tá as coisas aí em Malta? Tudo certo, tudo bem. Tudo andando, melhor, tá melhorando as coisas aos poucos. Ah, que bom. Estamos em quarentena aqui no Brasil também. Creio que vocês aí também, né? Em distanciamento social, todo mundo em casa. E aí a gente veio trazer alguma experiência. Antes de tudo, eu queria primeiro te agradecer, Thaís, por estar aqui presente com a gente, por estar aqui conversando. Eu sei que é bem tarde aí, né? Pra gente aqui é 8 horas da noite. A Thaís está em 1 hora da manhã, tá? E ela veio especialmente aqui para conversar com a gente nessa série de lives que a gente está fazendo, tá? A Naui está organizando uma série de lives, a gente teve bastante assunto muito interessante, a gente falou sobre respiração no mergulho, falamos sobre mergulho como profissão, falamos sobre arqueologia, mergulho profundo, histórias de mergulho. Olha, tá muito legal, dá uma entrada lá no site da Naui Brasil, vocês vão perceber o quanto de conteúdo bom que está surgindo nessas lives, tá? A gente está em casa, mas não é por isso que a gente deixa de falar, de estudar e de aprender sobre mergulho, tá? Bom, Thaís, seja bem-vinda e muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, Lê, pelo convite. Sempre um prazer participar das coisas que estão envolvidas com a Tartaruga, que é um projeto que eu gosto bastante, você sabe. Legal. Você está me Pessoal, ouvindo bem? Dá fazer para uma me breve... ouvir bem? Tá perfeito, Thaís. Tá bom. Tanto eu aqui estou te ouvindo muito bem, quanto o nosso teste aqui também sinalizou que seu áudio está ótimo. Áudio e imagem. Pessoal, para quem ainda não conhece, a gente já fez uma breve introdução da Thaís em alguns posts, mas a Thaís é bióloga, a Thaís tem mestrado, bióloga marinha, perdão, tem mestrado em biologia, feito em Malta, mesmo na Europa, trabalha na área há muito tempo, é supervisora educacional do Aquário de Malta, tem experiência em diversos projetos como educadora ambiental, como bióloga, é uma pessoa que tem muito a acrescentar para a gente nesse mundo aí de educação ambiental, nesse mundo de conhecimento sobre o oceano, sobre os mares e por que ele é importante, tá? Então, para a gente começar, eu queria pedir para você, Thaís, por favor, comentar um pouquinho por que o oceano é importante, o que a gente tem a ver com isso e por que você trabalha com isso, né? O que te faz trabalhar com educação ambiental? Por que o oceano é importante? Certo. É uma mistura, né, de uma questão aí pessoal, porque eu sempre gostei muito do mar, né? Eu lembro ainda de ser criança e falar que queria ser bióloga marinha quando crescesse e tudo, né? E também da questão de que com o tempo, né, dentro da biologia, eu fui aprendendo a ver como que os oceanos realmente eram importantes, né? Então, pode ser que pessoas que estão aqui vendo essa live, né, pessoas que não necessariamente estejam perto do oceano fisicamente, elas estão sendo atingidas por ele ainda, sabe? Pelo oceano, na verdade, né? Tem isso também. A gente fala oceanos, mas na verdade é tudo um só, né? Do ponto de vista oceanográfico. Então, por exemplo, produção de oxigênio. Muita gente não sabe, mas a gente fala que a cada 2 respiradas que você dá, uma delas foi, no mínimo, uma foi produzida pelos oceanos, né? São pequenas algas bem pequenininhas, chamadas fitoplâncton, que estão aí produzindo o oxigênio, o ar, purificando, por assim dizer, o ar que a gente respira, né? A gente, como brasileiros, tem o costume de ouvir que a Amazônia é o pulmão do mundo e tal, e na verdade não é bem assim, né? Óbvio que é um ecossistema, né, que é muito importante e tal, tudo que existe ali na Amazônia, na floresta e tudo, mas são os oceanos, na verdade, que estão ali produzindo isso, né? Outra coisa também que eu gosto de estudar bastante é, além da pesca, né, que tem muitas pessoas no mundo inteiro que sobrevivem da pesca, não somente nós, né, vou botar nós, assim, pessoas mais urbanizadas, por assim dizer, né, come sushi, come peixe, que não coma peixe que seja, mas tem gente que vive disso, né? Quantas ilhas lá no meio do Pacífico que são comunidades que precisam da pesca, se não tem peixe, não tem alimento, né? E são muito importantes por isso. E também um ecossistema que não vou me alongar nem ser muito técnica aqui, mas que é o meu ecossistema favorito marinho, que é um recife de coral, né? E aí, toda vez que eu falo de recife de coral, geralmente eu levanto 4 motivos principais pelos quais as pessoas deviam estar se importando tanto assim com recifes de coral quanto eu tô, quanto pessoas da área estão, né? Então, o primeiro deles é a biodiversidade, né? Um recife de coral, ele tem
eles ocupam 0,1% de toda a área dos oceanos, do oceano, né? E, na verdade, eles estão abrigando 1/4, 25% de toda a vida marinha, de todas as espécies que existem, elas estão ali. Então, você pensa, né, em um centímetro cúbico ali, um centímetro quadrado, quanto que não tem de vida naquilo ali, né? Se a gente perde um ecossistema desse, a gente perde o recife de coral, a gente pode falar mais para frente disso, né, dos problemas que tem aí no mundo, né? A gente pode estar perdendo muitas espécies, né? Além disso, né, indo aí para um segundo ponto, é a proteção da costa, né? Você pensa na barreira. Eu morei na Austrália por um ano, tive a felicidade e a oportunidade de morar na Austrália em 2014 a 2015, e lá eles têm a Grande Barreira de Corais, né, que também está sofrendo alguns processos bem ruins no momento, mas a barreira, se você pensar, a palavra em si é uma barreira, né, é um muro. Então, é o maior organismo vivo da Terra, muitos consideram que pode ser visto do espaço. E aí você pensa, né, não só na Austrália, mas em outras comunidades, que tem pessoas que vivem ali na praia, à beira da praia, e estão sendo protegidas da ação que está vindo do oceano, né? Mar, maré, vento, tempestade, furacão, onda, o que é que seja. Então, a casa dessas pessoas, a vida delas poderia estar ali à mercê de ser destruída por uma coisa que é ali, né? O Recife de Coral está fazendo essa proteção da costa, né? E aí, só para fechar mais outros 2 pontos rapidinho, que eu já tô, senão eu vou ficar falando muito, mas... Eu tô aqui para te ouvir, Thaís. Um detalhe que eu gosto muito também de falar, que tem a ver com a vida de todo mundo, que é remédio. Compostos medicinais, né? Todos os anos existem muitos compostos medicinais que são encontrados nos recifes de coral, né? Esses animais, porque eles não são plantas, né? Nem todo mundo sabe, mas os corais, eles são animais quinidários, que são parentes relacionados com as águas-vivas, por exemplo, anêmonas e tal. Eles produzem diferentes tipos de substâncias, né, para se proteger de predação, na luz solar, e entre outras coisas. E aí calha, né, por assim dizer, por uma coincidência aí, que essas mesmas substâncias, né, esse mesmo químico, ela também pode ser boa para a gente. Então vai saber aí, né, a gente está perdendo recife de coral, pode estar perdendo uma cura para algum câncer, não tem como saber, sabe? Então eles são muito importantes nesse sentido. E para fechar, um último ponto também, que aí também tem a ver com a questão do mergulho, né? Cara, que é o turismo, né? Quanto de dinheiro que não tem envolvido todos os anos de pessoas que estão viajando para diferentes lugares do mundo para ver aquele ecossistema maravilhoso que é um Recife de Coral. É uma cidade debaixo d'água aquilo, sabe? O tanto de interações que não tem ali. Eu já tive a oportunidade de ver, graças a Deus, né? Aí, tive a graça de ver recifes em vários lugares do mundo, e é assim, eu fico horas lá e não canso, eu não enjoo, porque não tá sempre mudando, sabe? Tanto de coisa que não dá para ver ali. E eu não sou a única a achar bonito, né? Muita gente quer viajar, muita gente quer ver. Se a gente perde esses ecossistemas, a gente está perdendo muita operadora de mergulho, muita comunidade local que está sendo atingida, muita companhia aérea, muito pessoal da hotelaria, muita economia que está envolvida também com isso, né? Então, os recifes de coral, eles têm essas 4 grandes, tem muito mais, né? Mas para falar de uma forma rápida, assim, por exemplo, né? Então, isso assim, citando um ecossistema, né? E citando isso do oceano, além de que o mar, o oceano, ele absorve gás carbônico, né? Então, a gente está aí poluindo, e o mar está lá, né? Uma esponjona absorvendo, e meio que melhorando um pouquinho a nossa situação, que já é muito ruim, mas já ajuda, sabe? Por exemplo. Legal, Thais. Acho que bastante interessante aí esse ponto que você começou a falar, da importância dos ecossistemas, dos oceanos. E eu percebi que você foi falando, sempre colocando, mas se isso acabar, e se isso deixar de acontecer. E, bom, acho que não é novidade para nenhum de nós aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais com a sua experiência, com o seu conhecimento de bióloga, por que você está colocando, por que se isso acabar? O que está acontecendo com nossos oceanos, com os nossos mares, que causa essa preocupação para a gente? Uma falta de conexão, para escolher uma frase, uma expressão, assim, o que acontece é uma falta de conexão no sentido de entendimento, conexão no sentido de sensibilização e no sentido de práticas individuais, coletivas, sociais, públicas, políticas, né? Não tem uma conexão entre a ação do ser humano com o meio ambiente, incluindo os oceanos, né? E aí, focando na parte
do mar em si, cara, a lista é gigantesca, né? Começando pela sobrepesca. Então, a gente está tirando muito mais peixe do mar do que os ecossistemas marinhos estão conseguindo repor naturalmente, né? Então, aqui em Malta, para botar um exemplo local, que eu acredito que a maioria das pessoas que devam estar assistindo isso, Malta é uma ilha, um país que fica no sul da Itália, próximo da Sicília, é um país independente, é uma ilhota menor do que Ilhabela, vocês têm uma noção, assim, é 316 quilômetros quadrados, bem pequena. E, historicamente, aí ela tem uma cultura de pesca, uma ilha de pescadores, ou era, ao menos. E aí o modo como a ilha pegava peixe no passado era por barcos pequenininhos, né? O pescador ia lá com a sua rede de pesca, pegava um tanto que dava para, sei lá, 1, 2, 3 dias, não sei. E era isso aí. E aí isso foi se sustentando, né? Hoje em dia não tem mais espaço, né? O luxo, né? Que eles falam aqui no Maltese, que é o barquinho tradicional de pesca daqui, ele é um item turístico, assim, né? E não só em Malta, como em outros lugares do mundo, né? O modo de onde vem o peixe que a gente come, né? De onde isso está vindo? Será que quando eu estou comendo esse peixe, será que foi só ele que foi morto para estar ali, né? Muita gente não sabe, mas tem entre as inúmeras técnicas de pesca que existem, também não vou me adentrar muito, mas tem rede de arrasto, por exemplo, né? Os caras jogam lá uma rede enorme e é literalmente isso, um arrasto. Ela vai no fundo oceânico, né? O fundo do mar, que as pessoas têm essa coisa do imaginário, né? Ali na areia, e vai arrastando. E no que arrasta, traz tudo e destrói tudo que está ali. E assim, tudo que está ali não é só os bichinhos, conchinha, umas coisinhas que não é tão carismática no fundo. É tubarão, é baleia, é golfinho, é tartaruga, é peixe grande, é peixe pequeno, barracuda, atum, o que é que seja, sabe? Então, tudo que vai estar ali vai morrer e é o que a gente chama de pesca incidental. Ou pesca acidental também, né? Porque é pego por acidente, né? Eles meio que sabem, na verdade, que vai pegar, mas continuam pegando, né? Um problema muito grave que a gente tem no Brasil, por exemplo, e muitas espécies estão morrendo por causa disso. Quando você está comendo um pedacinho ali, um sushi, qualquer coisa assim, tem um atum, qualquer peixe que seja, cara, muitos outros animais possivelmente possam ter morrido e ter sido atingidos por aqui, você está comendo aquilo ali, sabe? Por isso que é tão importante as pessoas... Não estou falando que não é para ninguém comer peixe, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando aqui, tá? É só que a questão toda é muito problemática e, infelizmente, a gente não está ciente, não está conectado, né? Que nem eu falei. Isso da sobrepesca também, e até isso da conexão, eu penso muito na questão dos tubarões, né? Que se eu começar a falar muito, eu vou ficar aqui por 3 horas, mas basicamente os tubarões, eles são, eu quero usar eles como um bom símbolo do que eu tô querendo falar, né? As pessoas têm muito medo de tubarão, né? Porque aqueles filmes, né? O Jaws e isso e aquilo, porque tubarão é isso, porque ele vai matar, ele destrói tudo, ele come de tudo, vai me atacar, vai matar minha família inteira se eu for passar minhas férias nas Bahamas, sabe? As coisas assim. E, cara, isso é simplesmente, assim, a maior invenção criada na história da mídia, entendeu? É uma coisa bizarra, assim. Claro, existem espécies que são mais perigosas para seres humanos. A gente tem cerca de quase 500 espécies de tubarões no mundo inteiro, das quais, mano, eu botaria aí entre 5, no máximo 10 espécies são aí mais perigosas para os seres humanos, né? 3 principais que são os que as pessoas geralmente têm na cabeça, né? Que é tubarão-tigre, tubarão branco e tubarão-touro, né? Que são as espécies que são mais territorialistas e tal. Agora, o resto, cara, assim, o bicho, a gente é maior do que eles, às vezes, sabe? E aí a gente é um predador, os caras, eles fogem, sabe? Então é uma questão muito problemática. E por que eu tô falando isso? Em média, 4 pessoas morrem. Eu chequei hoje esse dado para falar exatamente. Em média, 4 pessoas morrem por causa de ataques de tubarões todos os anos. Ao mesmo tempo... No mundo? Não sei se... No mundo inteiro. Uma média de 4. Ano passado foram 2. Isso não é o número de ataques, tá? De ataques ou de interações ruins, né? De acidentes que acontecem, que o número de ataques é maior, mas a gente tem, para a morte mesmo, uma média de 4 pessoas no mundo inteiro. A chance de você morrer por causa de um acidente de carro, por causa de cair e bater a cabeça, por causa de até ataque por cachorro, é infinitamente maior do que um ataque de tubarão, né? E até cachorro? Até cachorro. Tadinho dos cachorros, é isso. Sim, exato. Não tô falando nada contra os cachorros, tadinhos, adoro.
A gente até fala, né, quando eu pergunto para as pessoas, qual que é o bicho mais perigoso do mundo, né? Eles falam, tubarão, urso, não sei o quê. Eu falo, cara, mosquito. Tirando depois o ser humano, é mosquito. O que mais mata? Pelo amor de Deus, tanto de doença que não tem, que é mosquito que passa, né? Mas, enfim, voltando. A questão do tubarão, né? Eles matam uma média de 4 pessoas por ano. Ao mesmo tempo, a gente mata 100 milhões de tubarão por ano. 100 milhões de tubarões são mortos, em média, todos os anos pela ação humana. Seja pela sobrepesca, que eu acabei de falar, que é, basicamente, a gente está tirando todos os peixes do mar, né? Em palavras bem leigas, bem gerais, assim, né? O bicho pode ficar com fome, tá numa área ali que ele vê lá, a clássica, né? Do surfista, na prancha, o tubarão olha de baixo, parece meio que uma tartaruga, não sei direito o que é isso aí. Mordida exploratória, ele vai ali, ele morde para ver o que é. Algumas espécies, sim, elas engolem, mas a maioria deles, na verdade, gospe para fora e não chega nem a engolir, às vezes, sabe? Então, a gente está invadindo o território deles. Eles não... o tubarão é um bicho maravilhoso, cara. O modo como que as espécies são adaptadas, sabe? Assim, é uma coisa... É lindo demais, eu adoro. E a gente está matando eles demais, sabe? É por sobrepesca, é por mudanças climáticas, tá ficando quente demais, tá alterando várias coisas, tá alterando a pele deles, eles acabam morrendo, sabe? É por finning, que é uma prática muito praticada no Sudeste Asiático, especialmente na China, mas outros países, inclusive da Europa e da América Latina, estão envolvidos, mas principalmente China, que é, em palavras rápidas, né, uma coisa bem importante que eu queria falar aqui, eu falo em todo lugar que eu vou falar, quando eu falo de tubarão, eu tenho que falar de finning, que é a prática em que eles pegam o tubarão, né, e eles tiram as nadadeiras para fazer uma sopa, que é uma sopa da nadadeira de tubarão. Eles falam que é afrodisíaco, que é bom para isso, bom para aquilo, e a gente sabe, cientificamente comprovado, que na verdade não é nem saudável comer tubarão, porque eles são animais de topo e acumulam poluentes, sabe? Acumulam mercúrio, acumulam um monte de porcaria, não é nem saudável. Mas não vou entrar nesse detalhe, é uma coisa histórica, no passado era histórico, hoje em dia já desandou um pouco, sabe? É uma coisa cultural, hoje em dia já não é só isso. E aí 100 milhões de tubarões são mortos por causa disso, né? E o mais triste dessa história é que no que eles retiram a nadadeira e fazem a sopa, cara, com o resto do bicho do tubarão, com o resto do corpo do tubarão, eles jogam de volta na água. E os tubarões, algumas espécies, eles têm que estar nadando constantemente para ventilar as brânquias, para eles poderem respirar, tipo o garra preta, que a gente tem no Brasil também. Se ele não está nadando, não está ventilando, cara, o bicho morre, ele não respira. Então, muitas espécies, né, que estão aí sofrendo o finning, eles são jogados de volta no mar, direto do barco, e eles afundam para sua própria morte sem ar, sabe? 100 milhões. 100 milhões contra 4. Quem que é o perigoso? Quem que é o malvado, sabe? Dessa história toda, não é? Quem que é o que vai fazer o tum, 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 tum? Não são eles, sabe? E só para fechar essa história do tubarão, eu não falo isso, né, de uma opinião pessoal minha, até uma opinião profissional, porque eu gosto de tubarão, porque eu trabalho com isso. É porque a gente precisa de tubarão na água. Cada animal que existe numa cadeia ecossistêmica, sabe, assim, numa cadeia trófica, no que é que seja, ele precisa estar ali para esse equilíbrio existir e para a gente também existir, sabe? O tubarão, se você lembrar, se as pessoas aí de casa lembrarem da época, né, de escola e tal, que você tem lá, né, a pirâmidezinha alimentar, né? E aí eles estão no topo da cadeia alimentar. E aí, se você não tem o tubarão, todos os outros níveis vão estar alterados. Uma espécie que era para estar numa quantidade um pouco menor, vai ter demais e vai ter menos da outra, e tudo se desequilibra, sabe? A gente fala que o tubarão, ele é o urubu do mar. Ele come muita carniça, né? Muita carcaça, muito bicho que já está morto, muito bicho que já está doente. Aí você imagina um oceano sem tubarão. Sem tubarão vai ter muita doença. Bicho que está doente se reproduz, e doenças em si, elas também podem vir a se reproduzir. Então o oceano literalmente fica doente sem os tubarões e, consequentemente, a gente também é afetado, sabe? E assim, isso para falar de alguns, né? Thaís, antes de você mudar de item, ainda sobre o assunto tubarão, eu queria comentar com você algumas perguntas, tá? O Kiko até você me ajuda para ver se eu entendi bem sua pergunta. O Kiko colocou assim: e quanto à acidez da água do mar e o branqueamento dos corais? Kiko, sua pergunta foi: a acidez da água do mar, o que ela faz para os tubarões, ou a acidez da água do mar, efeitos em geral? Tá? O pessoal da Dive Club lá de Sorocaba comentou com a gente
perguntou, perdão, se isso ainda acontece, tá? As sopas de tubarão da China, o pessoal caçar por pegar só barbatana. E a Bia colocou um ponto aí sobre o cação e produtos de cartilagem de tubarão, que é usado muito aqui no Brasil. Apesar da gente não ter aqui essa questão da sopa, a Bia colocou esse ponto aqui pra gente. Se puder comentar um pouquinho. Tá. Calma, então vamos por ponto. Da acidez. Ó, o Kiko colocou aqui geral, tá? Ele respondeu pra gente. Tá. A acidificação, para falar primeiro dos tubarões, existem estudos recentes, inclusive, que estão mostrando que a acidificação dos oceanos está influenciando os tubarões, porque a pele deles, né, eles têm os dentículos. E aí está meio que dissolvendo. É uma coisa, assim, muito nova. Eu não sei nem falar os detalhes disso, eu posso até procurar depois e mandar a pesquisa, porque é uma coisa nova, eu li por cima, mas que a acidificação dos oceanos está afetando os tubarões. Mas o exemplo clássico, geralmente, é, na verdade, dos corais, né? Então, assim, começando do começo, né? A acidificação dos oceanos. Tem muito carro, tem muita indústria, tem muito gás carbônico por aí. O oceano, que nem eu falei, ele é uma esponja que vai estar ali e vai absorver esse CO2. E aí o CO2 tem toda uma reação química ali, vai liberar HCO3- e tudo, vai acidificar, vai ter mais H+, né, os prótonzinhos lá, vai ficar mais ácido o oceano. E a consequência disso é que aí animais calcificadores, né, que vão fazer conchinhas e coisas assim, a conchinha vai se dissolver, né? Que nem eu faço muito aqui com as crianças, a gente faz um experimento que você pega água gaseificada, que é CO2, né? Você pega um giz, esse no que você joga, o giz é basicamente, não lembro direito o que é, um negócio tipo um calcário, alguma coisa assim. E no que você joga é um símbolo, né? O oceano e o que é como se fosse a conchinha, né? De carbonato de cálcio. E no que você joga, ela começa a dissolver numa velocidade, claro que muito acelerada, né? E isso tudo, né? No geral, tá afetando os animais calcificadores. No que tange aos recifes de coral, a questão é mais relacionada com o aquecimento global também, que é a mudança da temperatura, que também é relacionada aí, né, ao CO2, muito carro, muita indústria. E aí o que acontece, de um jeito bem simplificado, é que o recife de coral, ele é um ecossistema, uma colônia de pólipos, que são indivíduozinhos bem pequenininhos de corais. Então, tem vários coralzinhos juntos ali morando nesse grande ecossistema ali, nessa grande cidade, que é o Recife, né? E aí o que acontece é que dentro, nessas espécies, né, que eu estou falando de recife de coral e tudo no geral, dentro do bicho, dentro do quinidário, né, existe algas, que a gente chama de zooxantellae. E essas algas estão ali em uma relação simbiótica, né, que é boa para os dois, com os corais, e elas têm a relação delas com a luz do sol, e claro, elas vão fazer fotossíntese. Se está ficando quente demais, os estudos mostram que o que acontece é que meio que um debate, mas o coral ele expulsa essas algas, ou meio que as algas saem, tem uma variedade muito grande nisso, mas basicamente a alga sai do coral, o coral perde essa alga. E aí nisso ele perde a cor, que é o efeito de branqueamento dos recifes de corais, né? Que é uma coisa que acontece na Austrália, aconteceu em 2015, 2016, agora aconteceu de novo também, um efeito bem forte de branqueamento. Está acontecendo no momento no Nordeste brasileiro também, de branqueamento dos recifes coralinos nossos. E o fato do recife estar branqueado não significa necessariamente que ele morreu, significa que ele perdeu a alga. O recife morre quando, no longo prazo, meio que a alga não existe uma volta, por assim, não tem um restabelecimento do ecossistema em si, e aí começa a crescer outros tipos de alga, né, macroalgas em cima, e aí sim o recife vai estar morto, mas isso tudo relacionado com a questão do aquecimento global. E aí a outra questão era do tubarão? A Bia comentou outra questão, ela disse o seguinte, aqui a gente não tem a sopa de tubarão, né? Mas a gente tem os produtos de cartilagem, e o pessoal da Live Club perguntou se isso ainda acontece, a caça do tubarão para sopa na China. Sim. Eu falei do Brasil e da Europa, porque, por exemplo, aqui na Europa é difícil você achar sopa de tubarão para vender, dependendo do país de onde você vai, né? Para vender em restaurante, apesar de ter. Mas alguns países da Europa também estão envolvidos com a importação e a exportação de nadadeiras de tubarões. Por isso, no Brasil, a gente não tem a sopa, mas tem uma questão bem complicada,
que é o fato de que as pessoas comem carne de tubarão sem saber, né? Cação. Cação é a mesma coisa que tubarão. E a maioria das pessoas, né, fora da área e tal, não sabe, né? Ou acham que cação significa filhote de tubarão, quando na verdade não. Cação e tubarão é exatamente a mesma coisa. Cação é a palavra que o pescador, que os caiçaras usam em alguns lugares do Brasil para se referir, sabe, tubarão branco, cação branco, tubarão azul, cação azul, é a mesma coisa. Então, é muito comum, né, muito vendido aí no Brasil. É uma carne muito consumida por não ter espinhos, né? E aí o pessoal até coloca em merenda de escola, para asilo e tudo, na época de Páscoa, o povo adora comprar um cação e tal. E, infelizmente, é uma carne que não é regulamentada a pesca e não é regulamentada a venda, né? Então, a indústria fala que está pegando uma espécie, e essa espécie aqui é tubarão azul, né? E então pode pegar, mas a gente tem estudos que mostram que na verdade não é bem assim, a gente não sabe exatamente o que a gente está comprando. Essa carne pode ser de uma outra espécie de tubarão e aí o problema é muito, muito, muito grande. Na questão da China, diga. Antes de você sair do cação, só para complementar, tem uma outra pergunta aqui feita pela Madudas. Ela colocou o seguinte: o que fazer caso for no mercado de peixe e encontrar um cação com corte específico como o do martelo? Acho que tem bastante a ver com o que você acabou de falar, né? Isso, sim. Apareceu para mim aqui. Eu coloquei para todos aqui. Tá. Certo. Minha experiência de Instagram, eu não sei explicar como ela fez isso, mas ela apareceu uma pergunta que foi ela que fez. Tô aprendendo ainda. Sim. No Brasil, eu não sei dizer exatamente porque eu tô meio desatualizada. Qual que seria... Porque, assim, em teoria pode, essa que é a questão, em teoria pode vender carne de cação de algumas espécies em específico, entendeu? Agora, eu não sei se existe se existe uma forma... Eu sei que existe um pesquisador, que eu esqueci o nome agora, que está trabalhando, ele está fazendo um levantamento de... Ele pega as carnes que são vendidas no mercado, ele coleta DNA e ele está analisando para ver qual é a espécie, alguma coisa nesse sentido, assim. E isso seria uma coisa, por exemplo, que você poderia trabalhar, a gente fala de cidadão cientista, né? De ajudar a ciência nesse sentido. Agora, no sentido de denúncia, é muito difícil, porque como que você vai traçar de volta, né? Está sendo vendida como uma espécie, como um tubarão martelo, como um corte de martelo, o que é que seja. Como é que eu sei se é realmente isso ou se não é? Não sei. Eu não sei, não tenho uma resposta exata, eu não vou me arriscar em falar uma coisa que eu não sei exatamente o que é, tá? Eu posso procurar se existe... eu não sei se eu entendi direito a pergunta, se é nesse sentido de algum lugar que poderia rolar uma denúncia, ou se fosse algo... As únicas coisas que eu consigo pensar seria assim. Eu coloquei ela de novo aí pra gente ver, para esclarecer qualquer dúvida aí. Sim, a não ser que for uma coisa assim, você vê que tem uma espécie que você vê que não era para estar ali, você pode entrar em contato com a agência ambiental que tenha, seja uma prefeitura, sabe? Ou se for alguma coisa maior. Eu não sei dizer porque eu não tenho tanta noção das políticas públicas no Brasil como que estão isso tudo. Eu vou ficar devendo essa resposta. Eu prefiro não arriscar falar para fazer uma coisa que... Sabe? Vamos fazer o seguinte, a gente promete um post aqui no Instagram da Tataúga em breve com a pergunta e com a resposta para ela. Isso, tá ótimo. Te interrompi, educação, né? Mas vamos lá, você... Eu ia só comentar que ainda é consumido em alguns lugares da China, em outros lugares também, mas especialmente na China, e que é inclusive uma coisa que é turística, né? Infelizmente, que as pessoas vão e eu quero comer carne de cação e tudo. Então, sim, ainda é consumido, infelizmente. Então. Bom, Thaís, você falou um ponto que eu achei bastante interessante quando você começou a falar desses itens do porquê que nós estamos preocupados com o oceano. Você começou a comentar da sobrepesca e eu queria contar uma história, um pouquinho do nosso projeto, do nosso projeto Transformar. É um projeto que foi feito numa parceria entre a Unicamp, começou com a Tataúga, agora ele está aberto para todas as escolas de mergulho que queiram participar. Eu estou vendo aí que tem bastante pessoal de escola de mergulho. Se vocês tiverem interesse, vamos conversar. E a gente tem um projeto, a Thaís, inclusive, é professora desse projeto, que é levar a educação ambiental para jovens estudantes. E a gente fecha esse projeto levando todo mundo para o fundo do mar.
Tá? Então a gente dá uma aula ótima de educação ambiental, de biologia, explicando todas as relações, isso durante o final de semana, e no domingo nós vamos para baixo d'água ver um pouquinho do que eles aprenderam na sala de aula. E o que me chamou a atenção e me lembrou esse ponto foi quando você falou sobre pesca. Eu tenho um exemplo que eu acho fantástico e tenta mostrar um pouquinho da filosofia do nosso projeto. Em Paraty, nós temos um lugar lá que chama Ilha dos Meros. Ilha dos Meros, inclusive, é a nossa casa. A gente sempre vai fazer nossos check-outs lá, é o ponto de mergulho que a gente mais trabalha. Só que tem uma coisa que me incomoda muito. Não tem mero na Ilha dos Meros. Em algum momento da história, talvez houve mero por ali, mas já não tem mais. E a gente tenta passar isso para os jovens lá de Paraty, do nosso projeto, e explicar o seguinte: quanto custa um mero na peixaria? Se ele tivesse algum valor comercial, ele ia custar quanto? Um peixe de 200 quilos? Talvez 500, 600 reais, eu estou exagerando, ou não? Mas acho que o contraponto que a gente faz é o seguinte: quanto custa um mero num barco de mergulho? Tá? A gente tem, sei lá, 300, 400 reais cada mergulhador paga para fazer um mergulho ali em Paraty, para ver um mero. Imagina se todo final de semana eu conseguir lotar um barco com 10, 15, 20, 2, 3 barcos com 15 mergulhadores, pagando 300 reais cada um, só para ver aquele mero. Não é muito mais vantajoso e lucrativo para aquela comunidade trabalhar com o mero vivo? E aí utilizar o turismo, um ponto do que você falou, né? Da importância do oceano. Então, acho que esse é um pouquinho da filosofia que a gente tenta trazer para o projeto. Se você quiser comentar um pouquinho da sua experiência de educação ambiental, pode ser no projeto, pode ser aí no aquário. Acho que é um ponto bastante importante para a gente falar. Por favor, a palavra é sua, Thaís. Certo. Não sei, assim, nem como começar, né? Quando eu comecei a me envolver mais com a parte da biologia marinha, assim, tudo começou pela paixão pelos bichos, né? Por querer estar próxima, por querer ver, por querer cuidar. Fui um pouco, né, estágio, você vê, eu fiz um estágio no Tamar, em Ubatuba até, saudades. E aí, sabe, você vê o bicho e cuidar. Só que nisso, conforme o tempo foi passando, né, e tudo assim, dá uma sensação de, cara, é muito mais amplo, sabe? E a educação ambiental, para mim, vou falar até que ela preenche uma lacuna, para mim, pessoalmente, profissionalmente também, sabe? Que é essa lacuna do como atingir, sabe? Eu não acho que o professor, a professora, a educadora vá mudar o mundo de uma forma, sabe? É rápido, que é ali, eu tenho uma solução, vou solucionar os problemas aqui na sala de aula nessa terça-feira de manhã, não é assim. Mas é um clichê, inclusive, mas às vezes os clichês, eles falam muito, né? Que você planta uma sementinha ali dentro, né? Então, eu já tive, cara, experiências, assim, de me arrepiar, assim, com criança, de ver aquele olho brilhar e você falar, mano, é isso, sabe? Pode ser que essa criança, ela vai esquecer, só que ela vai lembrar dessa experiência que ela teve de ver um bicho ali perto, e aí, tô aqui pensando no aquário também, né? Que tem... sempre tem muita gente, eu mesmo já tive muitas questões com cativeiro, também não vou me adentrar nisso aqui, mas eu tenho tido eu mudei radicalmente minha opinião, né, agora super contra, mas é uma coisa que eu vejo que tem muito potencial educativo se é feito de uma forma bem feita, se os bichos estão sendo cuidados e se a educação ambiental está sendo colocada realmente na prática e não é só uma fachada para vender ingresso, sabe? Então, assim, é incrível de ver e é incrível de ver como que realmente pode mudar, né? Usando o exemplo de Paraty, né? Que é onde a gente faz as saídas do Transformar, né? E você vê aquelas crianças, aqueles alunos e alunas que, cara, é a comunidade deles ali, eles moram ali e eles não sabem, eles veem ali todo dia, sei lá, um ouriço, um bichinho de costão, sabe? Um mangue, e não, óbvio, aquele conhecimento nunca chegou neles e é deles e pertence a eles, só que sem eles saberem, sabe? Então eles terem esse estalo do que é esse bicho, por que ele tá aqui, o que acontece, essa curiosidade, sabe? A criança tem essa coisa, né? Ainda mais aflorada do que os adultos, né? Então, é muito, muito legal, assim, de ver e de pensar que isso
voltando para o meu ponto do início, né, essa conexão, para mim, é essencial para mudar uma comunidade local, para mudar um país, um mundo aí, né, sendo bem utópica e gratiluz agora, mas nesse sentido, assim, sabe? Para mim, é uma ferramenta, a educação para mim é uma, se não a ferramenta que para mim que faz sentido até de sanidade, às vezes, assim, né? De tantos problemas, tanta coisa ruim, sabe? Tanta pandemia e tudo acontecendo, sabe? É naquilo que eu me apego, pessoalmente, assim, sabe? Aquilo que vale a pena tudo, assim, sabe? Dando um exemplo pessoal aqui, no aquário a gente tem o tanque principal, né? Que é um túnel, assim, que é onde a gente tem os tubarões maiores e é o principal aquário, o principal tanque. E aí, toda vez que eu tô fazendo, às vezes eu faço a visita guiada, né? Aí, com as crianças. E aí, no que eu entro, cara, mano, não tem salário que pague, não tem nada que pague. Eu ver aquelas crianças com o olhinho brilhando, olhando tubarão. E falar, tubarão, tubarão, tubarão. E a reação delas. E esse contato tão próximo que, né, o cativeiro, infelizmente, precisa existir, né? Precisa, no sentido de que é uma ferramenta, que nem eu falei, né? Se tivesse só foto de um tubarão, aquela criança não ia estar, infelizmente, sensibilizada para isso dessa forma tão forte. Às vezes nem ia. Se é um museu, sabe? Não ia lá. As pessoas vão lá para ver, tirar foto, ter um like. E aí a gente fala, então tá legal, você vai ter seu like, você vai ter sua foto, mas aí você também vai ouvir falar de muitas outras coisas e você vai eu vou tentar te conectar com o oceano, sabe? Então, é meio que isso, assim, sabe? A educação como uma ferramenta de transformação, inclusive social, né? Não só pessoal, mas de social também, assim. Thaís, vou fazer uma brincadeira aqui. Eu vou dar uma alternativa ao cativeiro do aquário, que ela chama-se mergulho scuba. A gente tem a oportunidade de ir todo mundo para baixo d'água para ver o tubarão. E é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu confesso que quando você falou do tubarão, animal perfeito, eu lembro até hoje do meu encontro com o meu primeiro tubarão. Ele acabou virando uma tatuagem na minha costela, de tão perfeito que é esse animal, que é fantástico um encontro desse. E eu acho que a gente aqui trabalha muito para promover o mergulho scuba, principalmente voltado nessa questão de educação ambiental, de conservação. A gente falou um pouquinho do projeto Transformar, nós estamos tentando abrir o projeto para outras escolas, para outras operadoras de mergulho, mas eu acho que todo mundo que está nos assistindo, que trabalha com mergulho, faz um trabalho excelente de educação ambiental, que é exatamente isso que você comentou. Nós estamos levando as pessoas para baixo d'água, para o fundo do mar, para fazer com que as pessoas vejam e sintam, tenham dentro de si essa sensação de pertencimento, né? Antes da gente passar, o Kiko fez uma pergunta. Ele perguntou o seguinte: se a gente consegue observar já algum tipo de melhora no ecossistema marinho com essa pausa por conta da pandemia. Kiko, eu queria colocar, a Thaís vai discutir um pouquinho, mas eu queria colocar que nós já estamos planejando uma live com a Thaís também, tá? E mais outros 2 convidados para falar exatamente sobre isso. O que está acontecendo com a natureza, se isso está melhorando, se isso é a longo prazo, se isso não é, o que isso pode fazer o que a gente pode fazer para talvez manter ou não e isso acontecer. A Bia comentou sobre a poluição sonora, né, que isso já é possível se medir, e queria ouvir você, Thaís, um pouquinho, e aí não desfaz a surpresa, agora nós vamos ter uma live muito boa sobre isso, daqui a pouquinho, falando em detalhes o impacto nos oceanos e na natureza em geral, desse recesso aí nas atividades produtivas e econômicas por conta da pandemia de Covid. Sim. Bom, vou falar uns pontos que me vêm assim na cabeça, né? Primeiro que a gente precisa tomar cuidado, porque muitas dessas notícias veiculadas sobre animais retornando a ambientes urbanos, algumas delas são fake news, né? São, na verdade, mentira. Às vezes o pessoal pega uma foto antiga de outro lugar e tal, e na verdade nem é tudo isso. Dito isto, sim, existe um movimento de tanto terrestre quanto marinho, né, aquático em geral, não vou falar invasão, porque o ambiente é deles, né, a gente que invadiu, então de uma expansão aí, né, de uma curiosidade, eles estão
sendo vistos mais. Isso que a Bia, né, falou da poluição sonora é o primeiro que eu ia comentar, golfinho, né? Então, o golfinho, as espécies de golfinho, eles têm essa comunicação que eles utilizam como se fosse um radarzinho, né, por assim dizer, né? Eles têm ali na cabecinha deles e tudo. E aí, quando não tem barco, ou quando tem muito menos barco, né, do que quando tinha antigamente, é mais calmo, é mais silencioso, e não tem tanta interferência na comunicação dos animais. Então, eles vêm mais próximos da costa, eles vêm explorar, eles vêm talvez até caçar um peixe, alguma coisa assim, sabe? Então, para eles tem uma diferença que já é bem gritante, ou bem silenciosa, para fazer um trocadilho. Eu gostei, foi bom o trocadilho. Mas, além disso, isso assim, esses efeitos que a gente tem visto, a gente não pode, na minha visão, a gente não pode colocar como, e o ser humano desaparece, a natureza vai magicamente se restaurar, que lindo, a natureza e tal, sabe? Assim, é claro, a natureza é linda e tudo, mas as coisas são um pouquinho mais complexas, um pouquinho mais complicadas do que isso, né? A gente tem que ver o efeito a longo prazo, que você comentou, né? Então, assim, a curto prazo, estamos vendo uma mudança. Mas e no longo prazo? Será que isso continuaria sendo assim, sabe? A gente não tem como imaginar um planeta sem seres humanos. Tem como imaginar um planeta sem seres humanos destruindo de forma massiva e insustentável como está acontecendo hoje. Agora, sem ser humano, que agora é basicamente isso que está acontecendo, né? Os bichos estão tipo, cadê, cara? As pombas estão assim, cadê, mano? Pomba tudo... Aqui em Malta, as pombas tudo baratas, né? Tu fica louca quando vê na rua, assim. Então, assim, são coisas que tem que ter um pouco de cuidado. Mas, sim, em algumas espécies dá para perceber, sim. Mas uma coisa que eu falaria mais no sentido abstrato dessa questão é mais no sentido como falar isso? Da ideologia, do pensamento por trás. Porque a gente está de castigo dentro de casa, né? Todo mundo vai botar de castigo do nada. Para tudo, parou que eu quero descer, fica em casa, vai ficar no cantinho do pensamento pensando, entendeu? O corona, ele veio, né, para quem não sabe, apesar das teorias conspiratórias e tudo aí por trás, ele muito provavelmente veio por causa de um animal selvagem, né? Na China e onde é que tenha sido que aconteceu isso, provavelmente em Wuhan, né? Wuhan, não sei como eles falam aí no Wuhan, no Brasil, como vocês pronunciam isso aí? Wuhan. Wuhan. Acho, também não sei muito bem, não. Sei lá. Do pangolim, muito provavelmente, né? De alguma espécie que eles têm, né? Que são vendidas nos mercados molhados, né? Os wet markets, e aí eles têm a própria população, né? De bactérias, vírus e tudo, e aí pula de uma espécie para outra, a gente não está adaptado, e aí deu no que deu, né? No mundo globalizado, todo mundo está toda hora em tudo quanto é lugar e tudo, e acaba gerando um problema de saúde pandêmico, um problema de saúde para o mundo inteiro e tudo, né? Então, essa relação exploratória que o ser humano tem com a natureza, para mim, é o ponto principal do ponto de vista ambiental e educativo que essa pandemia traz, pelo menos para mim, pessoalmente, né? De pensar, cara, será que está fazendo sentido isso, sabe? Olha a crise, olha as crises que estão acontecendo na saúde humana, na saúde do meio ambiente, fora do ser humano, porque a gente também é meio ambiente, a gente também é natureza, né? Crise econômica, crise política, crise de petróleo, crise, sabe? Que mundo é esse, né? Que ninguém entende o sonho. Que mundo é esse que a gente não está sabendo se relacionar e está tudo sendo tão explorado a ponto da gente estar se matando, sabe? Dizimando populações inteiras. Não que não tenha existido isso no passado, não que não tenha existido peste negra, não que não tenha, sabe? Mas que a gente está repetindo ciclos e as coisas estão piorando, porque a nossa tecnologia está avançando, a nossa ganância também está aí no talo, sabe? Então, para mim, eu vejo mais nesse momento de repensar, sabe? Não sei como, não sei, mas é um pensamento privilegiado, né? Óbvio, meu falar isso, né? Que tem a maioria das pessoas do Brasil e tudo, não tem essa condição, não tem essa possibilidade para questionar essas coisas, mas para mim isso é o que, em teoria, eu pessoalmente, se fosse para eu botar um desejo, sabe, o que a gente tiraria de melhor proveito dessa pandemia toda. Sei lá. Legal. Vou repetir aqui, Kiko. Eu tô rindo do seu comentário, tá? Não sei se você viu, Thaís. Que mundo é esse, pombas? Mas vou voltar a fazer uma propaganda aqui. A gente está preparando uma discussão bastante interessante sobre isso. A Thaís vai estar presente, tá? E mais outros dois profissionais, um da área das ciências sociais
e o outro um grande conhecedor de empresas. Ainda não estamos confirmando as pessoas, mas uma pessoa com bastante experiência no mundo corporativo, no mercado, e a gente vai ter uma discussão bastante forte, bastante aprofundada sobre esse assunto, tá? Pode deixar que eu vou avisar todo mundo aqui. A Lica comentou, que eu adorei esse comentário, Lica, que os mergulhadores são a linha de frente da conservação. E nesse ponto eu acho que eu vou voltar um pouquinho nesse assunto. Eu acho fantástico essa frase e acho fantástico a nossa atitude como mergulhador. A gente tem um treinamento que é focado bastante em técnica, que é focado bastante em segurança e que é focado bastante também no conhecimento do ambiente no qual a gente está mergulhando, né? Eu me identifico bastante eu sempre falo isso nos meus cursos, eu me identifico bastante com a filosofia da nau nesse sentido de dar a educação, de prover toda a informação para que o mergulhador possa tomar a decisão dele embasado da melhor maneira. E a gente tem aí uma atitude muito forte de mergulhadores, né? Tanto na sua técnica, pensando no controle da flutuabilidade, pensando em como agir no fundo do oceano, não sair tocando todos os bichinhos, não sair, cuidado com a sua nadadeira. Às vezes a gente encosta a nadadeira sem querer por uma queda de flutuabilidade num coral, e eu tô matando um bicho aí, Thaís me perdoa, mas eu tô matando um bichinho ali de quase 400, 500 anos, talvez até mais, por uma falta de controle de flutuabilidade, né? Então, assim, o nosso treinamento nos dá essas ferramentas. A gente tem a piscina para treinar tudo isso. É uma frase que eu utilizo, acho que o tempo todo ali, que acabou de colocar: segurança no mergulho através do ensino. É fantástica essa frase, e eu acho que a gente tem essa atitude como mergulhador no fundo do oceano, e também como mergulhador na linha de frente, uma outra atitude, uma atitude também de vender. Porque que a gente teve essa experiência, a gente entrou lá no fundo do mar, a gente sentiu essa imersão, a gente sentiu a sensação de pertencimento de estar embaixo d'água. Então a gente tem também essa obrigação de mostrar para as pessoas, de vender e de levar um pouquinho desse conhecimento que a gente tem do fundo do mar para o restante da nossa sociedade e tentar trazer isso mais para frente. A gente tem, Thaís, mais 10 minutos, tá? Eu queria te fazer, se alguém tiver algumas últimas perguntas, podem ir colocando para a gente aqui. Eu vou fazer mais uma, tá? Queria que você colocasse... Posso só fazer um comentário rápido do mergulho que eu quero adicionar? Claro. Além disso, eu acho muito legal que mergulhadores recreativos também, a gente estava até conversando disso esses dias, Ale, eles podem ter a participação como cidadão cientista, né? Projetos do Citizen Science, cidadão cientista. Aí no Brasil tem um monte, a gente poderia, talvez aí a catálogo, até se você quiser postar, alguma coisa assim, um levantamento de projetos que eles podem colaborar, né? Eu tive recentemente uma entrevista com um cara aqui que é o embaixador dos oceanos de Malta, do Oceano de Malta, e ele fala que as pessoas, né, e aí os mergulhadores, os turistas, eles são os olhos e os ouvidos dos cientistas. A gente, né, o cientista não consegue estar ali o tempo inteiro para ver se tem uma espécie invasora, se tem um avistamento de um bicho novo num lugar, se tem alguma coisa errada acontecendo, se alguém jogou um pneu num coral, sabe? Então, o mergulhador, ele tem a responsabilidade, na minha opinião, de estar ali em contato com esse ambiente, né? Porque é o que você falou, o mergulhador, a gente entra num ambiente que não é nosso. A gente pede licença para ir manjar, vai ali e entra naquele ambiente, sabe? Então, e tem toda essa questão de respeito, sabe? Se você, sabe, eu acho que não existiria um mergulhador que não respeitasse o ambiente marinho, na minha opinião. Assim, não respeitasse no mínimo de ter uma curiosidade do que é, sabe? Pode ser que tem gente que vai querer tocar, vai querer pegar, quer levar para casa, quer matar, o que é que seja, né? Complexo. Mas ter essa responsabilidade e aí o envolvimento com os projetos de cidadão cientista também, né? Que eu acho bem importante, bem legal de ser citado. Legal. Eu vou ficar então aqui de lição de casa com 2 posts para fazer. A primeira delas sobre a questão que a gente já falou ali no meio da live, e a segunda agora
Inclusive, nós temos uma especialidade, um curso de especialidade na NAUI, que é o Citizen Science Diver, e nós vamos fazer um post falando bastante sobre esse ponto, tá? E para a gente se encaminhando aqui para o final, Thaís, a gente tem mais 9 minutos antes acho que 8 antes da live cair, tá? Eu queria te fazer uma pergunta, e se alguém tiver, faça rápido antes que caia, pessoal. Mas a pergunta é o seguinte: a gente falou bastante aqui de algumas previsões apocalípticas, você falou dos recifes de corais que sustentam aí 25% da vida de todo o oceano, e a gente falou um pouquinho da educação ambiental. Eu queria que você fizesse esse link para a gente, como reverter esse apocalipse e onde a educação ambiental entra nisso. É bem complexa essa pergunta, né? Mas botando muitos filtros e muitas peneiradas nisso aí, que nem eu falei, né? A minha mensagem que eu sinto mais assim é essa. Vou voltar ao ponto principal, né? Vou dar um nó, assim, a conexão. Se você não se conecta, você não. Tem uma frase, eu acho que é da Sylvia Earle, você só consegue proteger aquilo com o qual você se conecta, aquilo que faz sentido para você. A molecada lá de Paraty, os estudantes de Paraty que a gente tem contato no Transformar, cara, eles nunca que eles vão querer pensar em proteger um peixe se eles não sabem que aquele peixe tem uma importância, se eles não entendem muitas coisas que estão ali, sabe? Então, a educação ambiental, que nem eu falei, ela tem esse poder político-pedagógico de transformar, estou botando aí, de transformar a comunidade, né? A pessoa, o indivíduo, politicamente até, né? Então, um mergulhador, um estudante, uma bióloga, quem é que seja, que tem aí um ponto de vista mais sensibilizado, ele vai sair por aí falando. Eu, por exemplo, sou do tipo, cara, eu entro num táxi. Eu já cheguei aí em Campinas, quando eu estava morando em Campinas, né? Eu cheguei a pegar um táxi, um Uber, e, cara, era um Uber de, tipo assim, 10 minutos, eu saí de lá falando pro cara de microplástico, ele falando, mano, eu nem sabia que tinha microplástico no sabão em pó, e falando, sabe, assim, é uma coisa que vira quase que natural, assim, sabe? Então, e essas coisas, elas vão fazendo parte do cotidiano das pessoas cada vez mais. O plástico, a gente não falou tanto aqui, né? A gente pode deixar aí para uma live futura, que dava, né? Eu dava palestras no Brasil disso, dava 1 hora, 2 horas, se quiser, só para falar de plástico, né? Mas, enfim, ainda mais que é um assunto que está bem alto agora. Mas é uma coisa que está muito em alta e que é isso, vai tornando naturalizado, né? Naturalizado no sentido de normalizado, de banal, de comum, sabe? As crianças hoje em dia já sabem, já entende melhor, sabe? Já virou um pouquinho a chavinha em relação às gerações passadas. E aí, para fechar, né, a educação teria, para mim, essa capacidade de transformar aos poucos, ainda que lentamente, de uma forma quase que utópica, mas ao mesmo tempo realística e como a única possibilidade que eu vejo como existente para tentar lutar contra tantas coisas que existem aí acontecendo dentro do mar e fora dele. Legal, Thaís. Tem algumas perguntas que ainda bem que deu tempo da gente fazer. Eu só queria colocar um ponto, você falou sobre o plástico. Quem tiver curiosidade, pessoal, a Thaís escreveu um artigo pra gente, tá lá no site da Tataúga, tá? Um artigo falando bastante sobre plástico, explicando bem essa questão. Então, quem tiver mais curiosidade, quiser saber um pouquinho mais, pode entrar lá no site da Tataúga, que tem o artigo da Thaís, que tá fantástico, tá? Bom, antes de te agradecer, Thaís, eu tenho algumas perguntas para fazer que o pessoal tá falando. A primeira, o pessoal da Aloha Dive pediu para eu te levar, para você levar ela para mergulhar em Malta quando acabar a pandemia. Tô bem. 25 metros de espaço de visibilidade. A segunda é o seguinte, acho que o Kiko, se não me engano, foi o Kiko que perguntou se Malta é a terra do Popeye. Exato. Tem a ilha que eles filmaram o filme do Popeye aqui. É uma graça. Eu nunca entrei no set de filmagem, mas é uma graça o lugarzinho ali. É a ilha do Popeye. E a ilha do Conde Drácula, eu acho. Do Conde Drácula também, do filme. Do Conde Drácula eu não sabia, não. Sim. E tem mais uma pergunta perguntando quais são os principais points de mergulho, os melhores pontos de mergulho que você recomenda aí em Malta. Que você vai levar a gente daqui a pouquinho para mergulhar para aí.
Cara, Malta é conhecido como um dos melhores lugares de mergulho do mundo, né? A gente aqui não tem uma biodiversidade marinha como regiões tropicais, do tipo um Caribe, uma Austrália, um Brasil, alguma coisa assim. Mas tem o Mediterrâneo, cara. O Mediterrâneo também, eu faria uma live só do Mediterrâneo, que eu, particularmente no Brasil, a gente não estuda muito, não ouve tanto falar, e é sensacional. É um lugar maravilhoso, incrível o que tem aqui, cara. É maravilhoso mesmo. E tem uma visibilidade incrível, mas o ponto principal de mergulho em Malta são os naufrágios, né? Tem Malta, se você olhar no mapa, né, é no centro, no meio, no coração do Mediterrâneo. Então, historicamente, durante a Primeira e Segunda Guerra, inclusive hoje a gente comemora 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Malta foi, cara, passou por tudo aqui, né? Muito bombardeamento e tudo, então tem muito naufrágio aqui. E aí, claro, né? Nos naufrágios você tem ali as comunidades que vão crescendo e incrustando em cima dos navios. Não vou ficar falando de cabeça tudo, que eu também nem lembro todos eles que tem, uns nomes tudo estranho, que o maltês é uma língua muito estranha. Mas, assim, o ponto principal daqui é naufrágio. São maravilhosos. Fantástico. Deixa eu ver quem foi que perguntou aqui. Douglas SMM. Qual o valor médio dos mergulhos aí em Malta? 50 euros. 50, 40 com aluguel de equipamento, né? Mas é complicado, né? Porque assim, se você ganha em euro é uma coisa, né? Senão, para o brasileiro agora com o euro aí a R$6, fica um pouquinho caro esse mergulho, mas ao mesmo tempo também, né? Varia muito, assim. Legal. Pessoal, queria agradecer imensamente a participação de todos. Olha, pelo interesse, quem sabe a gente não vai organizar uma viagem para Malta em breve, assim que passar essa... Vamos todo mundo visitar a Thaís. Fica todo mundo em casa, bota uns colchão no chão aqui que tem erro não. Ótimo, fantástico. Thaís, queria deixar também para você um agradecimento especial, são quase 2 horas da manhã, tá? Nós temos mais 30 segundos só de live, mas foi fantástico sua participação, muito obrigado mesmo. E em breve a gente está conversando junto de novo. Muito obrigada pelo convite, por todo mundo que assistiu, pessoal. Muito obrigada, viu? Espero que todo mundo ajude a espalhar a mensagem dos oceanos. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.